aquele momento que você para tudo que você está fazendo para tomar aquele cafezinho e bater um papo? Agora você já imaginou fazer isso com uma psicóloga? Café no Divã é um podcast para quem gosta de sentir, pensar e rir de vez em quando, abordando temas que vão te interessar, como saúde, educação, carreira, relacionamento, política, entre tantos outros temas que vão te convidar à reflexão. Mas calma, a gente não vai te deixar chorando no sofá, tá? Só um pouquinho. Topa tomar um café comigo? Então pega o seu café, segue a gente e vem pro divã. Se você não se posicionar no digital em 2025, o seu negócio tem grandes chances de fechar. Hoje, estar presente nas redes sociais não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência de mercado. E aqui vai a fórmula para crescimento. Posicionamento, mais constância, é igual resultado. E gravar vídeos aqui para o Instagram não é mais um diferencial. É indispensável para você se destacar, atrair novos clientes e aumentar as suas vendas. E quando o assunto é produção de conteúdo, a VD Agência é referência. Com mais de 100 clientes satisfeitos e mais de 1000 vídeos produzidos, cada um pensado de forma individual e personalizada, sempre focado para o que realmente funciona para o seu público e para o seu mercado. Aqui com a VD Agência você tem produção com qualidade profissional, estratégias únicas para cada cliente e resultados que colocam a sua marca em destaque. Então faça de 2025 um ano diferente. Produza conteúdo com quem entende do mercado digital. Olá, boa noite. Estamos aqui hoje iniciando mais um episódio do nosso podcast Café no Divã. Hoje é o 7º episódio que a gente vai ter o privilégio de gravar e você é o nosso convidado de honra. Então, se você ainda não passou o seu cafezinho, vai lá, passa ele, junte-se a nós para poder aproveitar esse momento que vai ser maravilhoso. E para você que ainda não sabe qual é o café que vai à sua mesa, temos aqui o café da Zezé para oferecer para vocês. Esse café gourmet, selecionado, feito com muito amor e carinho, da nossa patrocinadora master, que é a Zezé Morus. Zezé, um beijo grande para você. E também a agência, que é a nossa, digamos assim, que faz a nossa alquimia acontecer, porque não adianta a gente só desejar, mas a gente também tem que ter alguém que realize os nossos sonhos, os nossos desejos. Então fica aqui o nosso agradecimento. Bom, vou apresentar para vocês um convidado ilustre, que eu tenho a honra hoje de conversar, que prontamente atendeu ao meu convite, com muita humildade que é só dele, admiro ele pela essa humildade que ele traz, porque ele tem tanto conhecimento, ele tem tanta sabedoria, e olhando para ele desse jeito humilde, você fica ainda mais encantada. Então, fiz questão de trazer ele aqui para que a gente possa aprender com esse homem maravilhoso, que é o Jordan. Boa noite, Jordan. Boa Seja noite, minha bem-vindo, querida. tá? Obrigada por ter aceitado. Vamos fazer um brinde? Vamos sim. Um cafezinho da Zezé? Opa, Aê! Então vamos lá. Nós sabemos, delicioso. muito bom, né? É, Nós sabemos que esporte é vida. Nós sabemos que esporte vai muito além de educação, lazer, saúde, socialização. Eu acredito que o esporte ele é vida, porque não somente ele dá, mas ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. Inclusive, praticar esporte, exercício físico, para mim, é a forma mais linda de autoamor e autocuidado que alguém pode realizar. E ninguém melhor do que ele para falar com a gente de esporte do que esse homem aqui que tem uma grande trajetória para contar para a gente. Mas como já é usual, sempre no início de cada episódio eu coloco uma reflexão para que a gente possa pensar sobre ela e no final do programa a gente retome o assunto para a gente discuti-la. Qual é a reflexão de hoje? Ela é um provérbio que vem da Grécia Antiga, extraída de um livro de Aristóteles, Ética a Nicômaco, cujo provérbio é: uma andorinha só não faz verão. Ou faz?
Caraca, Jordão, o que que poxa. você pensa sobre esse pensamento de Aristóteles? Uma andorinha só não faz verão. Você concorda com ela? Nossa, ô Lesiane, tem tudo a ver comigo no momento da minha vida, no atual momento da minha vida. É porque cada dia que passa, eu acredito mais que ninguém constrói e faz nada sozinho. Ninguém. Eu costumo dizer para os meus alunos, meus atletas, porque eu tenho alunos, tenho atletas, tem uma diferença às vezes, que você lembra às vezes que a sua mãe trocou a sua fralda, às vezes que a sua mãe cuidou de você ou o seu pai cuidou de você quando você era criança, você não lembra. Mas aquele momento ali, se não fosse o cuidado dos pais, se não fosse o cuidado da mãe ou de outros cuidadores, o ser humano não tem como prosseguir a sua vida. Ele não é como os outros animais, que às vezes já nasce com um instinto de andar, mas o ser humano não. O ser humano ele precisa. Você precisa de ensinar ele a andar, você precisa ensinar ele a falar, e, e é isso. Tem tudo a ver comigo, porque eu acredito muito nisso. Muito, mas muito mesmo. Que uma andorinha só não faz verão. Isso. Vocês já viram por onde que vai se dar a nossa reflexão, né, gente? E antes de perguntar da sua vida, eu fiquei curiosa. Qual a diferença de atleta para aluno? Nesse sentido seu aí, do que você ensina. No sentido do que eu estou falando, assim, quando eu me refiro a um aluno, eu estou me referindo a um aluno de uma escola de futebol, por exemplo. Ou seja, um atleta também, mas que não é profissional, né? E o atleta não, o atleta eu considero já uma pessoa já, que já tem um nível profissional, que vive daquilo ali, tira o seu sustento a partir daquela profissão, né? Seria uma profissão. E o aluno ele é mais de uma escolinha de futebol, entendeu? Entendi. Um iniciante. Entendi a diferença. Mesmo o atleta tendo que ser um eterno aprendiz, né? Não, com certeza. Todos, inclusive o atleta tem também essa questão de ser o aluno, né? Daquele que vai aprender. Sim, sim. E não para nunca. Entendi. Mas é uma diferença, assim, mais para distinguir com relação a isso. Entendi. Entendeu? Ao momento, né? Ao momento. Jordão, você é natural da onde? Eu sou natural de Caratinga. De Caratinga. Nasci em Caratinga, cidade do Ziraldo, né? De grandes personalidades. E vivi lá até mais ou menos 14 anos, porque desde cedo, desde 6 anos de idade, eu queria ser jogador de futebol. Ninguém falou nada para mim, meu pai, nada. Eu já queria ser jogador de futebol. Mas você teve alguma influência? Tinha alguém na família que era? Meu pai foi um jogador lá, mas já não praticava mais. Isso já. Mas ele chegou a ser profissional? Não. E nasceu dentro de mim mesmo. Não sei de onde veio isso. 6 anos de idade eu já queria ser jogador de futebol. Caramba! Então esse sonho aí, ele começou cedo. E aí, lá em Caratinga, você foi irmão de quantos filhos? Olha, é complicado essa situação aí, hein? Me conta. Porque meu pai, ele era um homem, assim, bem diversificado mesmo. Teve várias mulheres. Eu costumo falar que o pessoal da minha família deve estar assistindo aí, mas eu tenho 6 irmãos e todos eles de mães diferentes. Então o papai não foi fácil, não. Entendeu? Foi um homem muito ativo. Mas, assim, da minha mãe eu fui o filho único.
Certo, filho único, certo, certo. Seu pai é vivo entendeu? ainda? Não, nem minha mãe, nem meu pai. Tá Já certo. faleceram. E aí você saiu de Caratinga com 14 anos. Mais ou menos 14, 15 anos, Já para jogar bola? para jogar Me futebol. conta como é que foi. Olha, eu comecei a treinar muito cedo. Eu me lembro até hoje assim que eu treinava sozinho, saía para correr, entendeu? Sozinho? Sozinho. Nenhum professor, e treinava na escolinha lá todos os sábados, entendeu? Eu treinava com vamos dizer, um professor que a gente nunca fala assim, um professor como esse, que ele não tinha formação acadêmica nenhuma, era um sapateiro, Aham. e eu costumo dizer, Eloy Restori o nome dele. Como? Eloy Restori. Eloy Eu costumo Ristori. dizer que as coisas mais importantes do futebol eu aprendi com ele. Uma pessoa que não tinha estudo, mas que tinha muito paixão pelo futebol. E eu aprendi as coisas muito básicas com ele. Mas você fala de conhecimento técnico? Técnico. Aprendi a jogar na minha posição com ele, na posição de jogador de volante que eu era. Então, assim, porque muitas vezes a gente tem um certo preconceito, né? Mas a gente pode aprender com todos, né? Sempre, Essa pessoa, sempre. ela foi muito importante para mim. E antes disso, eu acho que o que mais foi importante para mim foi a minha mãe. Essa frase que você disse no início aí, e tem a ver comigo demais, porque hoje eu percebo que se não fosse ela, eu não teria realizado os meus sonhos, porque ela acreditou em mim. E ela não sabia nada de futebol, ela não sabia se eu era bom, se eu era ruim, ela simplesmente me escutou. Mãe, eu quero ir fazer teste num time grande. Então ela, do jeito dela, ela começou a fazer contatos. Do jeito Caramba! dela. E engraçado que o meu pai mesmo, que era o que jogou futebol, gostava de futebol, ele Pois é, eu assim, esperava que você não fosse me falar que acreditou. seu pai Foi minha mãe. Ela, foi uma tomada aliás, a incentivadora. minha mãe, né, uma prima minha de Belo Horizonte me falou uma coisa interessante. Jordan, a sua mãe, o projeto de vida dela era você. Nossa, que lindo isso, Jordan. Cara, depois que ela me falou isso, eu falei, eu comecei a pensar nas coisas que minha mãe fez para mim. Falei, realmente, é verdade, ela anulou a vida dela praticamente para que eu pudesse realizar os meus sonhos. Então, O projeto de vida realmente dela era assim, você. Caramba, era eu. Filho único, né? forte isso. Então ela contactou uma prima do meu pai em Belo Horizonte, e essa prima nos acolheu lá, Dona Dina, e pessoas também maravilhosas, e ela nos acolheu lá para que eu pudesse fazer o teste no Cruzeiro, Quantos anos? com 15 anos, 15 anos. 15 para 16. Então nós fomos para lá e, assim, resumindo a história, eu passei no teste, né? E, assim, comecei a minha etapa de atleta, fiquei nas categorias de base do Mas aí Cruzeiro, você foi morar lá no aí eu alojamento. fui morar no alojamento. E como que foi para você essa saída de Caratinga, mesmo, né, com o sonho de ser jogador de futebol, É, mesmo com a felicidade de ter passado num teste, mas sair do teu ninho implica desmamar, literalmente. com Como é que foi certeza. esse desmame para você do teu ninho? Então, o desmame, eu acho assim, eu não tive muita dificuldade porque eu tinha muita certeza do que eu queria ser. E é o que eu queria ser. Então, aquilo ali estava acima de qualquer dificuldade que eu poderia vir a passar, entendeu? Vocês ouviram isso, gente? Mais uma vez o Jordan me faz lembrar e reafirmar. Quem tem um porquê enfrenta qualquer comum, né? Então, muitas vezes a gente tem vontade, tem desejos, tem planos, tem sonhos e a gente pensa que não vai dar conta. Mas
menor que teu sonho você não pode ser. E quem rege isso não pode ser teus medos. Então, como ele disse, eu sabia o que eu queria e eu enfrentei e não foi tão difícil. Então, se inspire. E assim, é interessante que na minha cidade, em Caratinga, tinha garotos lá muito mais talentosos do que eu. Muito mais, que poderiam, Tecnicamente, tecnicamente falando, entendeu? E assim, só que eu tinha uma determinação muito grande, entendeu? Eu tinha uma determinação, sempre tive, graças a Deus eu tinha essa força aí, né? Essa força interior mesmo, entendeu? Porque eu sabia das minhas limitações também e sabia sempre o que eu tinha que fazer, de repente, para poder superar essas dificuldades, superar o outro que é melhor do que eu e tudo. Então, isso aí me ajudou muito. Mas foi fundamental a participação da minha mãe, entendeu? Ela realmente, assim, foi muito importante nesse aspecto, que lindo. né? Mas você fez jus a ela também, né? Eu Você assim, trouxe o retorno. sim, aí é o que eu falo, né? Ela, depois que eu perdi meu pai, ela veio morar comigo. Ela morou comigo 10 anos antes de falecer. E eu praticamente também, nesse momento, eu abri mão até da minha profissão para cuidar dela. Logicamente que não poderia ter conseguido fazer isso sem o apoio da minha esposa, da Mariane. Ela realmente assim me apoiou, também abriu mão de muitas coisas, né? Então eu sou muito grato a ela por isso. E eu Peraí, pude. Mariane, um beijo para você. Te admiro muito, você sabe disso, né? Vai aqui um beijo especial, tá? Então, Lisiane, isso aí, né? Essa questão aí, eu cuidei da minha mãe e É abri jus. mão da minha profissão porque eu precisava de, às vezes, estar saindo para outros clubes, entendeu? E eu preferi ficar aqui e cuidar dela, não me arrependo disso, Mas aí a gente inverte, sabe? né? O É, teu porquê fez teu como. Você abriu é. mão porque valia a pena, era tua mãe. E foi muito importante, e assim, né? Até a morte dela, eu ter cuidado dela, porque é o mínimo que eu podia fazer. Porque ela fez tanto por mim, então, assim, não foi tempo perdido, não foi nada disso. Pelo contrário, Foi foi gratidão. gratidão mesmo, e eu acho que eu fui muito abençoado por isso. Tenho certeza disso. Também tenho. E aí me conta, aí você ficou na base por quanto tempo? Fiquei na base de 16 até me profissionalizar, até completar 20 anos. Sempre no Porque, Cruzeiro? sempre no Cruzeiro. E sempre líder, sempre capitão dos times, das categorias, todas as categorias eu era o capitão do time, Até faço entendeu? questão de falar que Então, o Jordão ele é sempre calmo, passivo, quando a gente encontra ele na rua e tal. E um certo dia, porque nossos filhos são amigos e jogam bola juntos, né, desde é, criança. Um certo dia estava eu assistindo a um jogo, acho que foi Eugenópolis, aquele jogo. E uhum, eu nunca tinha visto o Jordan participar da forma como eu vi. De repente, esse homem começou a dar bronca, gente. Ele ficou bravo. Ele falava uma autoridade que eu falei: não tô acreditando que é o Jordan, é, gente. Caramba, ali eu conheci sua liderança. é, Eu não conhecia. é assim, na liderança, quando eu estou na beira do campo, quando eu estou fazendo o que eu faço, que é a minha profissão, E a tua paixão? é muita paixão. Eu faço primeiro com paixão, muita mesmo, entendeu? Tudo que a gente faz com E paixão, a gente faz aí, bem feito. às vezes até descontrola um pouco, mas a gente é um processo, né, de Claro, amadurecimento, de transformação também. claro. Então, isso a gente vai adquirindo com o tempo. Ô, Jordan, e você ficou daí no Cruzeiro por quanto tempo? Fiquei até profissional, aí eu me profissionalizei e durante aí por volta de até 25 anos, 26 anos, eu
fui emprestado para outros times. Aham. Eu não cheguei a jogar assim no titular do Cruzeiro mesmo, Aham. entendeu? Joguei um ano apenas, não era titular e tal, e comecei aquele processo do atleta, que é Uhum. formado na base do time, ser emprestado, entendeu? Então joguei em alguns clubes A vida de jogador de do futebol, Brasil, né? rodei um pouco, e quando eu estava com 26, 27 anos, eu tive uma lesão, né, no meu tornozelo. Eu estava emprestado no Tupi de Juiz de Fora. Ah, Jogava lá no time lá, obrigada. no Tupi. E eu machuquei o tornozelo e voltei. Quando eu voltei para o Cruzeiro, eles me dispensaram. Uhum. Eles me mandaram embora, entendeu? E como que impacta isso na vida do atleta, Isso hein? aí foi muito ruim para mim, porque é um momento que eu ainda não tinha me afirmado ainda profissionalmente. Então, isso aí eu dei, a minha autoestima ela baixou muito. Eu não consegui equilibrar isso. E nesse mesmo ano eu fiz vestibular para educação física. E aí eu resolvi abandonar o futebol assim, mas não porque eu quis mesmo. Na verdade, eu queria continuar. Você foi obrigado. Assim, uma série de coisas e fiquei pensando, não vai dar certo e tal. Então eu fiz o vestibular, passei e fui fazer educação física no UFMG. Que legal! Fiquei um tempo lá, 5 anos lá estudando. Que legal, que legal. E depois? Depois desses 5 anos, assim que eu me formei, tive a oportunidade para trabalhar no Japão, num time, numa escola de futebol que foi aberta lá, chamada Cruzeiro Esporte Clube Japonês, com crianças. Que ano que Logo que eu foi isso, formei, Jordan? em 96, mais ou menos, por Se eu aí. te falar que em 96 eu tava. Deixa eu ver, gente. Acho que em 96 que eu tava no Japão também. Olha, É, que coisa foi legal. a época de Leonardo, da Aham. seleção, que tava no auge, não foi? Isso, Eu tava isso. no Japão também. É, E tava o futebol lá tomando aquele corpo, né? corpo, Eu lembro disso. justamente. Eu lembro Estava disso. ainda no início. É, Não no início, porque já havia brasileiros lá já trabalhando, né? O Zico já estava lá, isso. entendeu? Mas, assim, aí eu tive essa oportunidade através de pessoas ligadas ao Cruzeiro que me conhecia como atleta e também precisava de uma pessoa que fosse formada em educação física, tudo se encaixou. Eu fui e fiquei 2 anos, 2 anos e meio Você lá. ficou 2 anos e meio 2 anos e meio lá? lá, né? Você ficou mais do que eu fiquei 1 ano. Você ficou 2 anos. Fiquei Em que cidade assim, você ficou? eu fiquei em Yokohama, Yokohama, é, conheço Yokohama. Yokohama. Que É, bacana! eu Inclusive, praticamente, um pouco antes disso, eu tive o privilégio, porque eu sou São Paulina. E você sabe que o São Paulo ganhou São o Paulo Mundial. ganhou, é Isso, verdade, isso. é Foi. verdade. Na época eu falo que o time do São Paulo era praticamente a seleção brasileira, né? É, Porque eram não, jogadores ali timaço, todos é, de seleção mesmo. Que show! E nessa época que você teve lá, você já era casado com a Mariana? não, Ah, tá. eu não era casado, mas aí um dos motivos que me fez voltar foi que eu tive um relacionamento Uhum, com uma pessoa uhum. e desse relacionamento nasceu a minha filha, Ah, a tá. Jéssica, Aham, a mais velha. entendeu? Que Aham. é um beijão para ela, ela deve estar assistindo Beijão, ali. Jéssica. É, então assim, tive um relacionamento, né, com a mãe Aham. da Jéssica, que é minha prima também, e pessoa assim também, né, que a gente ficou amizade e tudo. Bacana. Então eu voltei mais por causa eu assim, na verdade ela já tinha nascido, eu não conhecia ela. Mas aí eu voltei, Claro. né? Voltei na intenção né, de rever a minha vida, né? De retomar a minha vida. E então foi nessa época que eu voltei lá do Japão, no E o que que nascimento você da Jéssica. achou do Japão? Olha, eu assim, eu me não é arrependimento, eu gostaria de estar lá até hoje.
Por qual motivo? Porque eu me identifiquei muito com a cultura japonesa, né? A disciplina? A disciplina. Eu poderia ter aproveitado um pouco mais dessa cultura, mas na época, por motivos assim, vamos dizer, até mesmo de religiosos, entendeu? Eu tive muita barreira por mim mesmo, Aham, entendeu? E muitas coisas eu não me aproximei por causa disso, entendi. entendeu? Mas eu acho que foi uma perca de oportunidade muito grande que eu tive, mas deixei muitos amigos lá. Tem alunos meus lá hoje É que, mesmo? que já são pais. Olha É, só! eles ligam para mim, a gente tem às vezes um contato, né, pelas redes sociais. É, Que mas bacana. assim, eu amei E que demais, bagagem isso trouxe para amei. você, né? E eu acabei jogando futebol lá também. Não só como treinador, mas eu acabei jogando. Porque me convidaram, viram que eu era bom de bola, me convidaram para fazer parte de uma equipe lá profissional. Qual Aí foi? chamava Oyama Old Blitz, mas não existe esse time mais. Que É, bacana! ela ia disputar a Copa que tem até lá hoje, que chama até no Rai, que é a Copa do Imperador. Então eu disputei para esse time lá. Então também joguei um pouco lá também. Que É, já bacana, tinha que parado aí, bacana. aí foi bom demais, porque o meu prazer realmente era jogar. Sim, amava jogar, né? Então eu tive a oportunidade de jogar lá também, Que entendeu? bacana, que É. show. Você sabe que está tendo anualmente um evento esportivo? Ele acontece, salvo engano, em março ou abril. Estou tentando lembrar o nome, porque minha irmã mora lá, já tem 35 anos. E eles se reúnem, mas é para os brasileiros. E eles reúnem gente do mundo inteiro que tem Uhum, algum vínculo, e isso acontece lá no Japão, esse evento esportivo de várias modalidades, uhum, inclui as lutas, judô, karatê, aham, futebol. É muito rico, muito rico, muito rico. Está tendo agora, já tem acho que 3 anos que está legal. tendo. Bacana. Eu já estava falando japonês bem, com 2 anos já estava falando bem. Nihongo Is- is- Wakarimasen. Hai, wakarimasu. Eu já estava, inclusive, escrevendo em hiragana, katakana, Hiragana. Gente, kanji também ou não? não, kanji alguns, mas infelizmente eu acabei assim, né, não pratiquei mais e trazia muitos japoneses para cá para fazer intercâmbio esportivo, mas acabou que eu perdi, né, eu lembro, assim, eu falo ainda, mas esqueci muita coisa. Que Foi bacana. uma Então perca você lastimável. vai falar que o café da Zezé é Subarashi. Subarashi Subarashi desu. desu. Isso aí. Brincar um pouquinho, né? É. Hum. E aí, depois do Japão, porque Aí eu retornei e esse negócio de jogar eu acabei. Aí foi uma escolha, eu acho que meio equivocada minha. Eu voltei a jogar de novo futebol profissionalmente, entendeu? Por causa dessa vontade e tal. por causa da tua determinação, na Um time verdade, da né? universidade, da minha universidade lá, fizeram um time Legal. profissional lá. Aí eu voltei a jogar, joguei por mais um tempo, No FMG. um ano e meio, Aham. entendeu? E ali estava dentro também do meio acadêmico, tá certo? E nesse final dessa passagem aí, surgiu a oportunidade de eu vir para Tombos, porque um amigo meu veio trabalhar aqui. Jogava comigo no Cruzeiro, Certo. professor Léo Cupertino, ele já tinha vindo para cá na montagem aqui, na montagem da equipe, né? Aham. E aí ele me convidou, ele tinha uma vaga para o sub-15 e sub-17. Aí ele falou para mim e me convidou. Na época era Joubert Meira.
Certo. É outra pessoa também que marcou muito a minha vida. Aí ele já marcou já a minha vida profissional. Eu costumo dizer que ele é o meu mestre de verdade, em É tudo. mesmo. Joubert Meira. Eu, assim, me espelho nele, assim, ele me marcou muito, né, a questão do caráter dele, sabe? Uma pessoa com muita história no futebol, muita mesmo, muita história, né? Sim, principalmente dentro do Flamengo, esse grande time de massa, Joubert foi uma pessoa fundamental para a história do Flamengo. E graças a Deus eu tive a oportunidade, Privilégio, né? de privilégio mesmo, de ser orientado por ele Olha só. e de trabalhar com ele esse tempo da base que eu passei aqui. Olha só. Eu, Aí foi aqui em Tombos que você conheceu a Mariane? foi. Que bom, hein, Mariane, que ele veio pra cá, hein? Ela bateu o olho em mim e ficou apaixonada. Apaixonou. Eu roubei ela ela Aí, estava Mariane, namorando, viu? aí ela ficou louca quando ela me viu a primeira vez, entendeu? Ô, Mariane, ele vai apanhar em casa quando Eu chegar. posso fazer, né? E ó, Aí, fica sabendo que ele chegou aqui falando pro Vinícius que o Vinícius era pra deixar ele igual o Giannichini. Vê se eu aguento isso, gente. mas Coisa boa. aí foi Tá, aqui e que eu aí conheci ela. quando que veio a tua passagem, que você foi pra África Tá. do Sul? Aí eu voltei, aí comecei a trabalhar aqui. Depois de um tempo, eu já tinha trabalhado na base. Eu passei por todas as etapas aqui no Tombense, entendeu? Trabalhando, Aham. inclusive dirigi o profissional também, Ah, é? em outros tempos, né? Que não tinha a estrutura que Eu não tem hoje. sabia, não Dirigia sabia. profissional, eu subi o time da terceira divisão para a segunda. É E mesmo? quase que a gente sobe direto para a primeira. Vocês sabiam disso, gente? Será Faltou que pouco. todos os tomenses sabem disso? Fui. Uau, sabia disso, Vinícius? Que E show! numa época assim que não tinha a organização que tem hoje, a estrutura que tem hoje, entendeu? Então, assim, eu faço realmente parte dessa história aí do Tombense, Nice. de todas, entendeu? Quando foi campeão brasileiro, eu era o auxiliar técnico, então eu participei de praticamente todas as conquistas importantes aí do Tombense, eu estive presente. Isso é uma coisa rara, né, no futebol hoje, um profissional Exatamente. ficar tanto tempo num lugar assim, entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, Poxa. até hoje estou lá, E continua apaixonado. continuo apaixonado, né? E é isso aí, com o trabalho, com o que a gente faz lá, que é muito importante. Que bacana. E aí, quando que veio a África do Sul? A África, Guiné Equatorial, Guiné ela Equatorial, desculpa. veio através. Eu fiz um bom trabalho aqui Uhum. nas categorias de base do Tombense. E o que aconteceu? Eu fui chamado pelo Atlético Mineiro Uhum. para dirigir o Sub-17 do Atlético Mineiro. E aí eu voltei para Belo Horizonte. Saí do Tombense e voltei para Belo Horizonte. Nesse meio tempo, um professor da UFMG, chamado Mauro Heleno, que também jogou comigo na época de Cruzeiro, hoje ele é doutor ele é doutor lá, ele é coisa E grande. nem alguma coisa. Fez o doutorado dele na Alemanha, Bacana. e ele fala para mim o seguinte, eu fico até meio acanhado quando ele fala isso, porque na época que nós estudávamos, eu era muito dedicado ao estudo, muito dedicado. E ele não. E ele via aquilo, eu só tirando notas boas, e aquilo começou a mudar ele, mudar dentro dele, entendeu? Entendi. Aí ele começou a valorizar. Eu falei, pois é, você se tornou doutor e eu nada. Eu que te inspirei, né? Como assim? Entendeu? Mas aí esse professor, ele recebeu essa seleção da Guiné Equatorial, um projeto Uhum. para desenvolver no Brasil. Africanos que viriam para cá, Legal. ficaria na Toca da Raposa, que é onde é o centro de treinamento do Cruzeiro. Então tudo está ligado também com Sim, sim. aquilo
né, com o Cruzeiro e tal. Aí ele exigiu que eu fosse o treinador da seleção pré-olímpica dessa seleção que viria Uau! para cá. Uau! E aí eu entrei nesse projeto. Já tinha um treinador brasileiro, da principal, só que nesse meio tempo não veio as duas seleções, veio só a principal. Aí eu fui quase que um auxiliar desse brasileiro. Entendi. Fizemos um ótimo trabalho aqui no Brasil. Eles ficaram aqui, eu acredito que eles ficaram aqui uns 2, 3 meses, fazendo uma pré-temporada grande aqui, porque eles tinham uma competição lá esse país é da África Central. Certo. Então, são 6 países que compõem a África Central. Chama CEMAC. Então, são 6 países: Camarões, Congo, Chade, a Guiné Equatorial e tem mais um país agora, e República Centro-Africana. São esses 6 países iam disputar uma competição lá. Aí, o meu trabalho era só no Brasil, ficar com eles só no Brasil. Mas eles gostaram tanto de mim que eles me levaram para essa competição. Gente, que luxo! Aí me levaram para essa competição, nós fomos campeões lá. Eita! Uma festa maravilhosa, porque esse país ele tomava de 7 do Camarões. Nossa! Perdia de muito e tudo. Então foi assim uma coisa Inusitada. Foi uma transformação, entendeu? Que começou Que no orgulho para futebol, você poder no ter futebol da participado Guiné. disso. Aí, o que acontece? Eu voltei de lá depois dessa competição. Eu voltei. Quando chegou no final do ano, desse mesmo ano, que isso foi em junho, julho, eles me ligaram querendo fazer um contrato para eu ser agora o treinador da seleção principal, porque o brasileiro tinha saído de lá. E aí? Aí eu aceitei. Fiz um Gente, que contrato honra! de 3 anos e fui para a Guiné, fui morar lá. Se alguém tivesse falado para aquele garoto de 14 anos, melhor, para aquele garoto de 6 anos, que já sabia que queria ser jogador de futebol, queria um dia ser técnico da seleção, será que ele teria acreditado? Não. Não passa na minha cabeça como que eu fui parar no Japão. Não falava inglês. Entendeu? Sabe por que você foi? Então, assim, não dá para acreditar, sabe Você assim? foi porque tua mãe acreditou em você e você fez por Com certeza, onde? que bom. Isso mesmo. Porque as coisas vão acontecendo. Quando você faz o bem, eu acho que as coisas vão acontecendo, né? E aí eu fui, comecei o meu trabalho lá, fiquei 3 anos lá. 3 E eu anos. decidi morar lá, porque eu queria me aproximar, eu queria Pertencer. pertencer àquele lugar e ter uma identificação, entendeu? Para minha paixão ela poder ser verdadeira, entendeu? Então eu fiquei lá, fiquei morando lá. E como que você conciliou a vida pessoal com a carreira? No caso, a Mariane, foi também? Então, a Mariana, a gente nessa época, a gente namorava, né? Ah, já estava enrolando a Namorava, moça ainda. já estava bem enrolado. Estava bem Sim. enrolado, né? O Somário já estava de olho em mim já. Então, aí a gente namorava e tanto que depois eu acabei levando ela para lá também. Ela ficou um tempo lá Que comigo. bacana. E aí, por causa dessa ida para lá, foi onde a Manuzinha surgiu, Aí entendeu? vem mais uma filha. Frutos, frutos da passagem para a É África. Ela mesmo? foi concebida Aí, lá. Manu, que chique, hein? Que Ela foi honra! concebida lá. Que é A isso, gente hein? lá é muito amendoim, sabe como é que é, né? Comia bastante amendoim mesmo, então não teve jeito não. Eu tô vendo que você fez jus ao seu pai, hein? Entendeu? Ou seja, ela engravidou lá Sim. e a Manu nasceu aqui. E nós tínhamos um relacionamento tão bom lá,
porque a gente tinha uma vida social, Que né? bacana. E o que acontece? Vamos dizer, não é uma tribo, mas uma família que era muito querida nossa, ofereceu o sobrenome da Manu, que é Oiana. Por isso que ela chamou Não é Iana. japonês, significa esperança na língua O fã, dialeto. no dialeto fã. Chama esperança. Que lindo É, isso. nós homenageamos Ei, Manu, esperança. Que a lindo. Nunu que Um dia a nasceu Manu tinha que ir lá depois. conhecer, você não acha, não? Eu acho, com certeza. Né? Eu acho que ela ia adorar. Que E, experiência! E como que é o povo lá, né? Igual você gostou muito do Japão e nós temos a disciplina como marca e uhum, disciplina e para mim o que ficou do Japão é o senso de coletividade que o pessoal tem. isso. Tudo é feito pensando no No outro, outro, no né? outro. E na Nova Guiné, o que você me traz de lá? Guiné Guiné Equatorial. Equatorial, É. desculpa, Nova Guiné Equatorial. O que você me Então, traz de lá como marca? assim, o que mais me marcou, eu acho que até em uma das suas entrevistas você deu um exemplo do povo africano. Sim, a Lá não reverência. tem, agora um pouco mudou a cultura deles, porque a influência ocidental, a influência, né? Mas você não via menino órfão lá, ou abandonado. Por quê? Porque a família cuida, os mais velhos cuidam, para que os pais possam ir trabalhar. Então, assim, esse sentido coletivo também de cuidar do outro, entendeu? Isso aí me marcou muito também, né? E infelizmente, assim, a gente teve a oportunidade de trabalhar com uma ONG lá que já estava acontecendo de ter crianças abandonadas pela família, que É era uma coisa muito mesmo. rara, entendeu? Então, chamava Projeto Remar, não sei se você já ouviu falar, Não. um projeto que é uma ONG, e eu tinha um projeto lá social com as crianças, uma escolinha de futebol com essas crianças do Projeto Remar. Mas como era difícil para eles entenderem isso, esse abandono, entendeu? Porque geralmente o mais velho é que cuida. E interessante, uma criança, por exemplo, de 8 anos, ela já cuida do irmão recém-nascido ou de 2 anos. Então é uma característica. Já desde cedo ela já tem essa responsabilidade de cuidar De dos irmãos, servir. de De servir e servir. cuidar dos irmãos, Que entendeu? coisa linda. É, Temos muito a aprender com eles, né, muito, Jordão? muito, muito mesmo. Você sabe que eu fico muito triste porque essa visão nossa ocidental tende a subestimar. Você concorda comigo? Sim, sim, Né? Não sei da onde que se tira a ideia de que somos superiores. é, Concorda? é verdade. Quando, na verdade, é justamente o contrário. Porque a essência pura do ser humano, amor na sua máxima expressão, no que tange a natureza, a honrar a nossa ancestralidade. Gente, é É, tudo com eles. A gente aqui quase não desenvolve nada com dessa certeza. É espiritualidade, desses porque valores, né? Então, é justamente esse pessoal está num nível de evolução muito superior. eu acho assim Tô que é falando besteira, um. Jordão? Não, eu concordo com você, mas é uma ignorância da nossa parte nós menosprezarmos a história do povo africano dentro das escolas, de nossas escolas aqui. Porque as São as nossas raízes. nossas raízes, parte delas, entendeu? Então a gente tem muito preconceito sem conhecer, né, o que é realmente a cultura africana. Por exemplo, os pensamentos do Ubuntu, cheio de pensamentos, de uma filosofia maravilhosa, entendeu? Sobre a vida.
Então, Colocando sempre o outro como referência também, né? justamente, né? Então, assim, é a falta de conhecimento, a ignorância, que às vezes leva a gente ter esses preconceitos, entendeu? Tolos, né? Então, o que ficou para você, que você trouxe de lá de legado, foi também esse senso de servir o outro, de reverência ao outro, de coletividade e essa espiritualidade também encontrada lá. Sim, Poxa, que oportunidade na sua vida! E quem te deu isso foi o futebol, a sua futebol, paixão. Eu, assim, eu acredito que eu também contribuí um pouco para o futebol lá, para o futebol de lá evoluir, porque quando eu saí de lá, a Guinéia, assim, já estava no ranking da FIFA, estava o melhor ranking que ela já tinha acontecido. É lógico que agora ela já subiu, está Aham. muito mais. Então, assim, profissionalmente também foi um trabalho vencedor, sabe? Foi um trabalho Foi a muito, cereja do bolo. muito bom também. E, e é isso. Que Se bacana! é aquilo, hoje, eu tava conversando com um amigo, se a gente pegar todos os treinadores que passou no Tombense, todos, e olha que foram grandes Vários. treinadores, nenhum deles tem no currículo uma eliminatória de Copa do Mundo e uma, é, uma disputa de pré-olímpico, entendeu? Realmente. Não são todos que têm esse currículo, E esse homem tá entendeu? tomando um cafezinho comigo, tá? Olha a minha honra. Assim, não estou falando isso para Eu sei, mim, não foi para se sabe, envaidecer. não A gente é está constatando envaidecer, que eu mas sei. é A constatar gente tem porque que às vezes, reconhecer. justamente, tem atletas que trabalham comigo que não sabem disso, entendeu? Sabe por que que eu acho interessante você falar? Eu sempre friso aqui e estamos diante da oportunidade de frisar mais uma vez que os meus convidados, escolhidos a dedo, são para inspirar pessoas. E nós temos a péssima mania de valorizar só gente de fora. É como se fossem, né, inalcançáveis, inatingíveis. Gente, o que a gente tem de estrela aqui, o que a gente tem de talento por aqui, e nem eu conhecia essa história toda. Então a Uhum. gente tem sim que reconhecer, sabe por quê? Para a gente se inspirar. Porque olha só, é uma pergunta que eu ia fazer para ele no final, mas eu vou aproveitar esse momento para perguntar. O que que você diria para um garoto que pensa em desistir dos seus sonhos? Ah, O que você eu diria? diria para ele, porque assim, é o óbvio, né? Não desista. Mas eu diria para ele o seguinte: é, são duas coisas que você precisa para realizar o seu sonho. Primeiro, a paixão. Querer e gostar de fazer o que você quer fazer. É a primeira. E a segunda é se tornar e fazer bem feito o que você faz. Dedicar, treinar, Fazer por ou onde? estudar, ou se aperfeiçoar, ou buscar o que tiver de melhor. Não vem de graça. Não. Eu acho que essas duas coisas para você dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo em Exatamente. direção a isso, né? Justamente por isso, gente. O que a gente faz questão de elucidar as qualidades do currículo dele, longe de ser algo egóico, de envaidecimento, a gente brinca com isso. É para inspirar quantos garotos, quantos jovens que têm o sonho, tá? E acha que isso é uma coisa inatingível. Não é não. Uhum. A gente está diante de um homem aqui que treinou uma seleção para eliminatórias do Copa do Mundo. Quem é do ramo do futebol sabe o peso disso. Não é isso, Jordão? É. E eu tô aqui, sinceramente, também te dando a devida reverência, porque eu te considero um gigante. Não somente pela tua trajetória no futebol, mas eu até comentei com o Vinícius quando eu te convidei que o que eu mais admiro na sua pessoa é o teu projeto social. Então, assim, isso Uhum. aí, se eu falar muito, eu me emociono, porque eu não acredito que a nossa vida aqui vale a pena se a gente não puder tocar a vida do outro de alguma forma que seja para melhor. E você faz isso com maestria e eu assisto os seus projetos, entendeu?
Que honra. Mas Muito vamos obrigado. continuar. E aí você voltou de lá com a Manuzinha, que É, nasceu aqui. Como é que foi nasceu sua vida no aqui, futebol depois disso? foi por aqui também. Nos Aí times do você permaneceu aqui. interior, em Tombos, nos times do interior de Minas, né? Uhum, Fiquei rodando aí, tá certo, entendeu? tá Aí certo. depois veio o Samuca. O Samu... Ai, Samuel! É, Beijo da tia Lesiane pra você. eu costumo dizer, Leisiane, que é o seguinte: a minha vida mudou com os meus filhos a partir da Jéssica. Ela teve outro sentido eu tive outra perspectiva, porque eu passei a dar importância para eles, assim, priorizá-los, vamos dizer assim, mais do que a minha própria profissão. Mais do que tua própria paixão, A minha própria paixão, né? porque eles, assim, cada um deles, né, a Jéssica para mim, assim, ela é um exemplo para mim, porque depois da gravidez dela, ela teve filho, ela descobriu que ela era portadora de uma doença, né, de uma enfermidade chamada, até difícil falar o nome, paraparesia espástica, Uhum. na medula, e a pessoa vai tendo os movimentos da perna dificultados. Nossa. É, então se foi logo depois da Gestação. gravidez dela. Uhum. Até ali ela era normal, corria comigo na rua, entendeu? Foi a partir disso que ela começou a ter esse problema e tal, a gente começou a pesquisar, fui para o Sara Kubitschek, Nossa. foi lá que a gente, né, ela foi diagnosticada com essa enfermidade aí, e desde então, assim, ela tem sido uma guerreira fantástica de criar o filho dela e assim, com as dificuldades que ela começou a ter, né, de mobilidade. Mas tem tratamentos? O tratamento não tem cura, Aham. né? Estabiliza ou você É, vai lidando? pode evoluir, não tem muito estudo sobre isso. Aham. Pode evoluir, pode estabilizar, entendeu? Mas o ideal é que a pessoa tenha uma vida, uma atividade física, cuide da saúde normalmente, né? Para que a qualidade de vida seja sempre boa, né? Entendeu? Olha, Jéssica, seu pai te Ela é uma admira e guerreira. agora você tem mais uma admiradora, porque a gente sabe das limitações que a vida nos impõe e muitas vezes cai de paraquedas na nossa cabeça, né? E você aí acabando de ter um filho, e acho que as coisas não são por acaso também. Porque assim como o seu pai mudou a perspectiva de vida dele depois dos filhos, eu acredito que a vida do seu filho também te trouxe um outro olhar, né? Até para encarar esse desafio que te foi colocado. Sou tua fã também agora. Muito obrigado por essas palavras, porque ela precisa muito, né, de palavras como essa. E eu sei que ela vai continuar a trajetória dela. Ela mora em Uberlândia, casou e mora lá. Então a gente custa se ver, às vezes difícil, né? Porque o marido dela trabalha e tal, aquelas coisas todas. Mas os meus filhos, cada um trouxe uma missão para mim e um presente, vamos dizer assim. E o Samuca, como você sabe, que você nos ajudou demais. Sim, foi uma honra. Então, assim, muito obrigado mesmo, porque você surgiu na nossa vida, né? Num momento muito importante, que a gente precisava muito. E o seu trabalho profissional, né? Mas é muito mais do que isso, transcendeu isso, né? O seu carinho, a sua atenção que você deu para a gente. Então, nos ajudou muito, né? Nesse processo de diagnóstico do Samuel, né? E é outro presente também que eu ganhei, porque a partir da vida dele eu me tornei muito melhor do que eu sou. Então ele veio para melhorar a minha vida. Lapidar. Essa é a verdade. Então, assim, e também para mudar muitos conceitos, sabe?
Ressignificar. muito direcionar muitas coisas do que está à volta da gente, né? Que a gente, às vezes, a partir de uma situação dessa, né? Ele foi diagnosticado com autismo e um espectro autismo, né? Uhum. E aí, com essa vinda dele, eu praticamente assim mudei muitos conceitos e os projetos têm muito a ver com isso, né? Os projetos meus, ele tem a ver com a inclusão, sabe? Chega de exclusão, chega de competição, chega de achar que a gente tem que jogar o futebol só para mostrar que é melhor do que o outro. Então, Futebol egóico. o projeto foi para isso, sabe? Para aceitar o diferente, aceitar aquele que não consegue fazer, mas Vocês estão ouvindo isso, gente? É só eu que estou encantada com isso? A palavra-chave aqui é inclusão. Vocês fazem ideia do que significa isso na vida das pessoas? Caramba! olha, aí é isso. O projeto veio por, por esse motivo, né? Mudou os meus conceitos desse esporte, até mesmo o meu trabalho com o profissional, pessoas que já vivem disso, eu mudei muito a minha, a minha cabeça com relação a isso, né? De parar de ver só a incapacidade, mas você vê que o outro sempre tem alguma coisa que você pode aproveitar. Ninguém é tão ruim que você não tenha alguma coisa que você não vá aproveitar, né? E assim, o desejo de fazer alguma coisa junto, sempre com o outro, isso aí é muito importante, não só em qualquer situação da vida, né? Aquela conversa nossa inicial que eu acho, né? Nós dependemos uns dos outros. Ninguém faz Sempre, e nada pegando um sozinho. gancho na tua reflexão aí, tem uma máxima que eu gosto muito, que é: ninguém é tão inteligente ou sábio que não precisa aprender ainda alguma coisa, e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar nada. É, coisa linda. É E isso é essa mesmo. troca, é esse entendimento que torna a gente justamente humano, É verdade. na frequência que eu acredito ser a essência da nossa existência. Nós não somos isso aqui que a gente veste, a gente não é isso aqui que a gente consome. Nós somos todos iguais, É, né? E Jordã, e aí eu só queria te fazer uma pergunta em meio a tudo isso, antes de falar do projeto social. Projeto de vida da sua mãe foi você. E o é. seu? O meu, caraca, o meu ele teve várias transformações, né? Que inicialmente foi ter conseguido me tornar um atleta profissional. Eu consegui, né? E depois ele veio se modificando, né? Eu acho assim, os meus filhos é o meu projeto de vida hoje, né? Principalmente os meus filhos e a minha família, né? A minha esposa. Então, eu vivo realmente assim em prol deles e pessoalmente eu ainda estou numa fase ainda de redirecionar o que eu quero realmente, assim, o que eu quero para minha profissão, né? Então eu costumo dizer que uma história bonita que eu já escutei de um mestre, né, que ensinou o seu aprendiz a cortar árvores. E um belo dia o aprendiz achou que já estava pronto e, numa competição, resolveu desafiar o mestre. E
Nessa competição, ele estava lá, o aprendiz mais jovem, cortando árvore, cortando árvore, cortando árvore. E o mestre, ele só viu o mestre, entre aspas, descansando. E no final, o mestre acabou cortando mais lenha do que ele. Aí ele perguntou, mas mestre, todas as vezes que eu olhava para você, você estava ali parado? Falei, não, eu não estava parado, estava amolando o machado. Olha só. Amolando o machado. Então, eu acho que eu estou nessa fase. Eu estou, entre aspas, sou auxiliar hoje, mas eu acho que eu tenho potencial para ser treinador e assim, eu estou amolando machado. Como? Aprendendo com os treinadores que vêm aqui para o Tombense, que todos eles são muito bons. Então, aumentando o meu conhecimento para poder voltar novamente. Aí, não como auxiliar, mas comandando. Líder. Know-how você tem de sobra para Então, isso. assim, eu estou nesse processo aí de redirecionar a minha carreira, né? Minha mãe já se foi e assim, os filhos estão encaminhados. Vou Sua ver mãe se se foi, agora mas o projeto está aqui. o projeto está aqui. O E projeto dela falando, continua. É não lindo é? isso, né? Lindo, lindo. O projeto dos pais continua nos filhos, gente. Lindo. Até porque é justamente isso que garante o processo de continuidade, Jordão. Uhum. É isso que garante o processo de continuidade. A vida é movimento, né? É. E me fala, eu faço questão que você fale aqui para nós um pouco dos projetos sociais aqui que você desenvolve. Então, eu vou falar, né? E assim, primeiramente ele surgiu por uma lacuna que eu enxerguei na cidade, porque havia trabalhos para uma certa categoria, uma certa idade de criança. Estou falando em termos de futebol, Sim, sim. né? O projeto, depois eu vou falar assim, na verdade, o que eu gostaria. Uhum. Mas havia uma lacuna e aí, né? Inicialmente eu já tinha feito um projeto aqui e eu lembro que fui apoiado pelo Calica, mas Uhum. tudo em termos assim, eu doava meu tempo como colaborador, sempre foi assim, como colaborador. Então eu vi essa lacuna que tinha para outras idades e conversei com a Carlésia, nossa vereadora Carlésia hoje, Aliás, Carlésia, entendeu? você sabe que eu também sou sua fã, É. né? Fica um beijão aí para você. Uma hora eu quero também te entrevistar aqui, Quando tá? eu falei para ela sobre a minha ideia, Uhum. ela aceitou na hora, porque ela já tinha o time da família. É linda a história Uhum. dessa família, na questão do futebol. Quero ouvir de você também, hein, Carlésia? Cara, é lindo demais. Eu me emociono porque a Carlésia é uma pessoa que eu assim admiro demais também e que me inspira muito, entendeu? Então, assim, aí o projeto começou dessa maneira. Falei, nós vamos começar dessa maneira aqui, como colaborador. Tivemos o apoio do prefeito, Uhum. né? Não podemos deixar de dizer que ele Claro. apoiou, né? E o que acontece? Ele foi montado para a gente pegar essas crianças que não tinham ainda oportunidade, a gente desenvolver o futebol dessa forma. Era um projeto inclusivo, não tinha seleção de ninguém, era quem quisesse mesmo. E todas as pessoas que estavam lá eram tudo colaboradores. Não tinha ninguém recebendo por isso, era Voluntariado. uma questão de voluntário. Então, eu fiquei mais ou menos 3 anos com esse projeto, dando treinamento todos os dias. Todos os Todos os dias? dias, de menos quarta-feira. Mas teve um período que a gente fazia o feminino na quarta-feira. Então, todos os dias a gente estava ali, E você dando sabe que os dando moleques se treinamento. valiam disso, né? O meu, então, toda hora ia de casa.
Onde você vai? Tô lá no Jordão. Era 9 da noite. Tô lá no Jordão. Era 6 da tarde. Mas vou conversar com o Jordão que tanto tem coisa para fazer, gente. Cara, o Marquinho, né? É assim, Meu filho, um beijo. Marquinho, um abraço para você, tá? Eu pego muito no seu pé, Pode continuar pegando. eu pego demais no pé dele. Eu já fui muito duro com o Marquinho, muito duro, porque eu vi o potencial que ele tinha, entendeu? E ele não me decepcionou nunca. Ai, que gostoso Não ver isso. Não vai fazer a mãe decepcionou chorar aqui também, nunca. não, hein? O baixinho, eu vou te falar, ele é guerreiro Danado demais, mesmo. tá? Ele é guerreiro demais. E ele é leal. Ele é leal. A característica dele é essa, lealdade. Então, admiro demais ele. Agora sou eu Mas quem agradece nunca, as palavras, hein, mas Marco? nunca, não, isso é verdade que eu estou falando. Eu falo isso para a Manuela. Mas nunca, nunca é assim, é, deixei de pegar pesado com ele. Esse é o papel do Entendeu? professor. Então, esse projeto é uma coisa maravilhosa demais. Assim, eu tinha uma missão nesse projeto até o ano passado. Uhum. Falei, Carlésia, né? Convenci a Carlésia, nós conversamos juntos. Carlésia, você já tentou ser vereadora uma vez? Dessa vez eu acho que você deve tentar novamente, entendeu? E para que as pessoas também vejam esse lado seu. Olha o que você está fazendo aqui nesse projeto, né? Não tem dia nem noite, não mede esforço para. Lógico que isso aí não foi nada premeditado, mas esse é o último ano que eu vou ficar no projeto assim, igual eu estava, porque eu ficando exausto também, Imagino, porque se eu tinha meu todos os trabalho com dias. E Tombense, você tem uma vida pessoal eu, também. é, Aham. eu tinha que ir direto para lá. Sim. Então, nós vamos entrar em outro nível, porque eu Uhum. acho que, né, o apoio público ele é muito importante nesse momento Eu acho que é imprescindível, né, Jordana? por causa daquilo que a gente já mostrou Aham. e o que está fazendo. Então, isso aí vai ter que acontecer. E aí, né, graças a Deus, assim, ela conseguiu, né, conseguiu Recurso. o recurso e também conseguiu se tornar uma vereadora, né? E aí o projeto continua, graças a Deus, porque a grande importância nossa é o seguinte, é que as pessoas parem de acreditar no Salvador, sabe? Que as pessoas acham, porque esse fulano de tal vai salvar a nossa vida, esse presidente vai salvar a nossa vida, ele vai mudar a nossa vida, o prefeito vai mudar a nossa vida, entendeu? A gente tem que parar com isso. E o meu maior medo no projeto era o seguinte, era eu sair do projeto e ele morrer, Entendi. sabe? Entendi. E graças a Deus isso não aconteceu. Não aconteceu, ele continua firme e forte. E infelizmente, não há ainda uma sensibilidade para isso. A ideia era para o projeto expandir para outras áreas, que não seja só do esporte. Por exemplo, da arte. Aí você tá falando agora. Teatro, música, Aí é meu sonho. dança. Por quê? Porque nem todo mundo tem o talento para jogar futebol assim e gosta. Então, aquilo que nós falamos, quanto talento é desperdiçado? Pensar. Porque na escola, posso falar uma coisa aqui sobre o que eu penso da escola? Deve. Posso mesmo? Deve. Porque eu falo, assim, às vezes os professores acham ruim, mas para mim hoje a escola é uma gaiola. A escola que Aprisiona. nós temos aqui é uma gaiola. E os professores estão ali presos dentro daquela gaiola. Não é à toa que se chama o quê? Grade curricular. Sim. Sim. Então, assim, o que acontece? Você tem disciplinas, matemática, português, história, que são muito importantes.
para o vestibular, né? A nossa escola hoje é voltada para o vestibular. Infelizmente, na questão pública, é uma ilusão muito grande. Essa é a verdade, entendeu? Por quê? Porque nem todos ali vão ter condição de competir. Como que um garoto que está estudando ali na escola pública vai competir? Vou dar um exemplo meu mesmo, porque eu me considero um privilegiado. Minha filha estuda em Pociúncula, numa escola particular. Como que um garoto vai competir com ela? Sim, Estou dando um exemplo assim. sim, sim. Então, eu acho que a escola, ela não é só o preparar para o vestibular. Você tem muito talento ali. E eu aprendi isso com o Samuca. Porque o Samuca ele tem uma dificuldade enorme de matemática e de lidar com os números. Então eu ficava vendo meu filho decorando tabuada. Lógico que ele nunca ia conseguir, gente. Entendeu? Perfeitamente. Falei, não, filho. Às vezes tinha uma tarefa para fazer. Falei, não, vou te ensinar outro esquema. Peraí. Pegava o celular. Aqui, ó. Vou te ensinar a usar a calculadora. Sabe por quê? Porque meu filho, ele não vai, ele não é que eu estou limitando o potencial dele. Ele não vai conseguir fazer Tá dando um caminhos cálculo justamente para ele continuar para ele continuar a desenvolvendo. vida Sim, sim, dele, sim. para ele sobreviver. Sim, sim. Aí ele fazia aquilo, mas é bom demais, é fácil, né, pai? E estava dentro da realidade dele. Então, assim, eu falo isso, mas hoje eu falo isso. É uma crítica, realmente, uma crítica que eu faço. Muito bem-vinda. É uma crítica à escola, do jeito que ela está sendo levada. Então, ele gosta de artes. Ele gosta. Ele desenha bem, ele, ele dança, ele tem Talentos incríveis. talentos incríveis para a arte. Sabe? E é Mas ele onde se não é explora, ele é exatamente. estimulado dentro da minha casa. Mas ele não é estimulado lá na escola. Não tem nada na escola que apresenta arte para ele. Não tem nada. Então, assim, eu acho que dentro disso era o meu sonho desse projeto, De estender o projeto para ele essas áreas. estender para essas áreas também. Entendeu? Dentro do mesmo projeto. Inclusive, pegando o gancho, né, na questão da análise da escola, tem algumas linhas de pensamento onde o próprio construtivismo mesmo, né, que você não precisa ter esse modelo tradicional da tabuada. Porque o que a gente faz? Se um aluno é bom em arte, em desenho, e tem dificuldade em matemática, o que geralmente a gente faz? Tem que pegar um professor especial particular só para matemática. Quando, na verdade, o interessante para o desenvolvimento, para explorar os talentos da criança, seria colocar ele numa aula de artes, já que ele, de desenho, já que ele apresentou aptidão para aquilo ali, Sim. porque no cérebro tem inteligências e inteligências, né? Então você já está denotando uma inteligência artística voltada para o desenho. Vamos botar aí na aula de desenho, porque ele vai ser um gênio do desenho. E outra, ele pode desenvolver a matemática No no desenho, desenho, no desenho, porque não exatamente. sei se foi Pitágoras, ele baseava os números, não sei falar isso com profundidade, mas os números eles tinham formas geométricas. Para a gente entender o que é o número 3, é um triângulo. Então, talvez nessa questão do desenho, de enquadrar um desenho, ele ia desenvolver a matemática, Exatamente. algumas situações da matemática. Então, assim, era um sonho que eu tinha realmente, né? Tinha não. Tem. É verdade, Tem. Vamos tem. colocar Ô, aqui Carlese, ó, dentro das esse possibilidades, sonho, Carlese. você sabe disso, né? Ela sabe disso, entendeu? E nós sabemos, Carlésia, que a arte salva. É A verdade. arte salva porque a vida não basta.
né? Assim como tem essa pegada do esporte que transforma, que tira jovens de situação de vulnerabilidade, É, que educa, é antidroga, é anti-abandono escolar, desenvolve cognição, intelectualidade, educação, regras, disciplina, enfim, autoestima. A arte, no meu olhar, tem é verdade. o mesmo potencial, mas infelizmente Hoje eu vejo não isso. temos. Eu acho que é. Inclusive hoje aqui, porque aqui, como eu fico muito com as crianças, né, hoje uma pacientezinha minha, ela foi das 10 da manhã, ela começou a cantar Olha enquanto a gente só, estava numa atividade. que coisa Aí eu linda. parei e falei assim, fulana, você canta na igreja, você canta em algum coral? Ela tem 7 aninhos. Uhum. Tia, canta em lugar nenhum. Sua voz é linda, garota. Olha Aí ela só. gostou da ideia, que ela começou a cantar mesmo. Você não faz ideia da voz da garota. Quando eu saí na porta, eu chamei a avó e falei, olha, por favor, Caraca, Lisiane, que direciona porque coisa. aqui é Olha talento. só. E já tive uns 3 pacientezinhos aqui em Tombos, que como eu trabalho com musicoterapia, eu trago o teclado para a sessão infantil e eu trabalho com eles Uhum. ali. Crianças que eu vi que se encantaram com o teclado Olha só. e tal, e tal, e tal. Inclusive crianças com algumas limitações também, né? Que têm dificuldade na matemática, pegaram o teclado e começaram a dizer. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, Caraca. me leva esse garoto Uhum. numa aula. Hoje eu tenho 3 que Olha só, que desenvolveram na música, legal. assim, ó. Que Entendeu? bacana. Então, para mim, claro, eu trabalho com eles, ficar fazendo que tá, mas num projeto desse, você desenho. Eu tenho no mínimo, Jordã, olha, eu tenho no mínimo 15 garotos Olha e uma só. garota Que coisa. que a gente colocaria hoje numa exposição de desenhos. Uhum. Que desenha assim Olha só. maravilhosamente bem. E na escola não tem Na espaço escola para isso. não descobre Eu não esses vou nem talentos. criticar professor nem nada, é o sistema próprio que Não faz é, eu isso. não estou criticando os Entendeu? professores, Sim, sim, eu porque sei. quando eu falei eles estão na gaiola, os professores estão Estão juntos, juntos. Uhum. entendeu? E É um caminho para desenvolver através dos mas, projetos. né? Uhum. É um desafio também, É um né? desafio. Um É um desafio. desafio, mas as maiores evoluções vêm daqueles cujos desafios são maiores. Uhum. Ostra feliz não Feliz faz não faz pérola. pérola. Não, Rubem Alves. exatamente. Caraca, não fala de Rubem Alves, não, A porque gente vai ficar esse é aqui a noite meu. toda falando de Vai. Rubem Alves, né? Ah, Exatamente. parte do que eu falei aqui é pensamento dele, não é meu pensamento assim. É parte de pensamento dele e de outros também na educação brasileira. Nós temos educadores fantásticos, né? Darcy Ribeiro e outros. É, Paulo né? Freire. Paulo Freire, que todo mundo, né, critica. Não vamos entrar aqui nessa questão de esquerda Ideológica. e Sim, não nada tem nada a disso, ver. Tem nada a ver. Está nada falando de ser disso. humano. Mas maravilhoso né, a educação que ele Propõe. propõe, entendeu? Exatamente. E olha que bacana, né? Olha, eu me metendo no seu projeto de vida, mas você falou para mim da linha cronológica aí que o seu projeto de vida ele veio se transformando, né? Uhum. Assim como o da sua mãe foi você teve ali ser um jogador profissional e os teus filhos são seu projeto de vida também e vem se transformando. Mas, Jordã, através desses projetos sociais, você tem como projeto de vida transformar o ser humano para melhor. É Um verdade. headhunter, sabe? Que Uhum, caça talento e uhum, desenvolve. uhum. É uma Não, com missão. certeza. Isso também me motivava muito, entendeu? Porque a gente começa a ver, enxergar o Desculpa, potencial no desculpa, outro. desculpa te interromper mais uma vez. Você falou agora há pouco assim, eu não sei como, o quê? Nunca acreditei que um dia ia estar no Japão. Se parar para pensar, o que você me falou desde o início dos seus anseios, o Japão te trouxe a disciplina, a Guiné Central te trouxe esse olhar para com o outro, né?
de servir e as potencialidades humanas, se você alinhava isso ao seu propósito de vida, que é transformar vidas, alterar isso, você tinha que aprender tudo isso lá no Japão, aprender na Guiné, É. para poder aplicar aqui. Uhum. Então não fala não que tinha o projeto, que meu amigo, você tem muita coisa para trabalhar ainda. Ó, o céu é o É isso. limite. Quando a gente está bem intencionado, o universo conspira a favor. Mas sempre pensando daquela... Essa frase, né, que você iniciou nossa conversa, ela está Fecha, permeando né? tudo, né, o nosso caminho, né? Exatamente. Ou seja, a gente precisa do outro. Sempre. A gente precisa sempre do outro, né? E você sabia que quando, como eu disse, quando a gente está bem intencionado, o universo conspira a favor, vem o Uhum. universo e coloca as pessoas certas na nossa vida, Uhum. igual a Carlésia entrou na Nossa, sua. com Igual certeza. você falou, achei que se eu saísse o projeto ia acabar. O meu companheiro que fez eu ir para Guiné Equatorial, a gente conviveu lá atrás, entendeu? Aquele relacionamento que a gente teve lá, Foi necessário. lá na frente, Exatamente. ele, Mostrou entendeu? por quê. Mostrou por quê. Exatamente. Mas só mais umas perguntinhas. Eu queria saber de curiosidade, assim, né? Se você se lembra do seu primeiro gol. Primeiro gol? Aham. Ih, caramba, eu não lembro não, sabe por quê? Eu fiz poucos gols, eu era um defensor. Ah, sim. Eu sou apaixonado por defesa. Aham. Eu sou, assim, estudioso de defesa, né? Porque todo mundo gosta de ataque, gosta do Aham. gol, né? Eu gosto de evitar o gol eu gostava de evitar o gol, entendeu? E de proteger o meu gol. Legal. É, Uhum. era a minha característica como jogador. Eu fui um bom defensor. Então eu vou reformular a pergunta. Então eu não Você se posso, lembra sabe da por sua quê? primeira vitória, assim, Ah, minha marcante? primeira vitória. É. Foi. Eu fui. Eu acho que 5 vezes campeão juvenil pelo Cruzeiro. Entendeu? E qual foi a emoção da primeira? Foi muito bom. Sempre bom, né? Ganhar é sempre bom, né? Com É certeza. sempre bom ganhar. Então, assim, eu lembro. E uma vitória, uma situação assim que eu não esqueço nunca, aconteceu na Guiné. Eu tenho vídeo. Foi gravado pela Mariane. Nós íamos fazer um jogo contra Camarões. E assim, Camarões é igual eu te falei. Imagine a seleção brasileira contra, sei lá, um time de outro nível. Uhum. Então, Camarões era a seleção brasileira e a gente o outro Entendi. time. Não vou falar uma seleção aqui hoje, porque todas elas estão agora Sim. se igualando com o Brasil, entendeu? Mas Sim. antigamente, por exemplo, o Brasil pegava a Venezuela e dava de 10. Hoje já não acontece isso. Eu acho que eu assisti um Mas, chocolate contra o Peru uma vez. nossa, nós fomos jogar contra Camarões lá dentro do nosso estádio lá, na capital do país lá, que chama Malabo, né? Nós fomos jogar com Camarões e nós ganhamos de 1-0. Uau. Cara, a torcida invadiu o gramado e a Mariana estava filmando aqui. Ela falou, gente, está invadindo o gramado. Ela falando aquilo ali e o pessoal saindo da arquibancada, estava lotado aquilo ali. Devia ter o quê? Umas 30 mil pessoas. Que emoção! Cara, e ganhamos e eles começaram a invadir aquilo lá, igual na Copa de 70, começaram a tirar a roupa dos jogadores. E foi uma coisa assim, essa emoção. E depois que Inesquecível. depois que nós entramos dentro do ônibus para voltar para o hotel, praticamente o ônibus não andou, porque os torcedores carregaram o ônibus assim, ó, até na porta do hotel. Meu Deus, que emoção! Essa aí foi uma coisa assim que eu guardei mesmo da Guiné, assim, foi o dia mais assim gratificante para mim, Que em termos delícia, profissionais que delícia. É um reconhecimento, né? e também em termos de realização também, entendeu? Acho que Mas todo foi muito atleta bom, profissional tem que muito viver bom. essa emoção, Foi como né? se eu tivesse feito um gol, né? Com Eu acho certeza, assim, mas é o que nós falamos. É o todo, é a coletividade que traz o resultado. Não tem estrelinha, né? Não tem estrelinha com separado. certeza. E uma curiosidade, assim,
Tem alguma história divertida de vestiário? Nó de vestiário? Sim. Tem, deixa eu ver. Que eu me lembro agora, divertida, que assim, não, na verdade, eu, assim, eu convivo, né, com muitos treinadores e tem muita piada sobre Aham. treinadores mais antigos, Sim. entendeu? Inclusive esse treinador que está trabalhando com a gente agora, que é o Marcelo Chamusca, um profissional de um nível assim maior do futebol brasileiro, ele conta muitas histórias dos treinadores mais antigos, entendeu? Mas agora eu não estou me lembrando de uma aqui para contar para você, Ah, não tem entendeu? Mas é problema. histórias assim mais do lado do futebol mesmo, né? Futebolístico, né? Você fazia. Viraram piada, inclusive. Sim. Você tinha ou tem algum ritual, alguma superstição para entrar em campo? Não, assim, você falou de ritual, É. é outra coisa também que há uns anos atrás a minha fé entrou em crise. Eu, assim, realmente me desgostei muito das religiões, né, em geral, e da minha especificamente, da religião, não da Entendo perfeitamente. espiritualidade, não, Entendo nem de Deus, perfeitamente. mas da religião. E, assim, até vou me recorrer ao que você falou aqui em uma das entrevistas, a questão de Deus, porque ritual tem a ver com isso. Eu tinha muito ritual, entendeu? Muito mesmo. E isso às vezes não era bom, não era bom, porque a minha profissão eu lido com resultados e resultados que tem coisas ali que você não controla. Tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. E tem coisas que vão acontecer. Então, assim, quando você fica preso muito nos rituais, na superstição, entendeu? Você às vezes negligencia o trabalho, O processo. o processo, a dedicação que depende de você, né? Mas nada criticando e nada falando contra, entendeu? Então você falou, o que acontece? A religião ela leva Deus Aprisiona Deus. para uma gaiola, vamos dizer assim. A ciência leva, você usou o termo leva para Anula. anula. Assim, eu pensei de outra maneira. Eu falei assim, a ciência leva Deus para o cosmos, para as estrelas, para a natureza. E, Nem sempre. é, e a última palavra sua, que é a espiritualidade, né? Você falou que a espiritualidade, nós enxergamos Deus em todos. Por quê? Porque nós, na espiritualidade, a gente traz Deus para dentro de nós. E Exatamente. a gente sabe que Deus também está dentro do outro. Então você Exatamente. começa O a olhar mútuo. o outro também dessa maneira. Então, assim, eu, né, essa questão da espiritualidade, ela está ganhando processo na minha vida, entendeu? E é isso. Não tinha muita, mas eu tinha Se me muita. permite, se me permite, não sei se você já é conhecedor ou até praticante, né? Você estudar um pouco de estoicismo. Direto Se eu vi o tem, doutor falando aqui. exatamente, se tem uma coisa que a filosofia me presenteou, é o É, estoicismo, porque a gente aprende dentro de algumas premissas que realmente há coisas que eu não consigo controlar. isso é do estoicismo. É. Essas palavras minhas. É É. por causa desse contato também. Eu vi, e me identifiquei muito com o doutor Eduardo falando, né? E me abriu outras possibilidades, né? E como também, hoje eu tô, Ó, assim, Eduardo, você já inspirou, hein? hoje eu tô indo para o lado da yoga,
Tá me chamando muita atenção essa espiritualidade, não só a espiritualidade, mas essa, né, essa A maneira yoga te traz, na verdade, o que, para mim, é o ponto de partida para trabalhar qualquer espiritualidade, espiritualidade, que é a respiração. respiração. Não Aham, há nada de mais próximo da gente aham, do que o ar que a gente puxa. é verdade. E quando você consegue fazer isso de forma consciente, você controla o que você quiser, Controla né? e No sentido, ajuda isso, muito, ajuda muito. isso. Inclusive, dos exercícios que eu passo aqui, acho que foi o primeiro episódio com a Zezé, que eu aplico muito quando o pessoal vai lidar com crise de pânico, alguma Aham, coisa, aham. é você prestar atenção na sua respiração, porque a partir desse momento, principalmente de boca fechada, abdominal, você já vai se acalmando, É vai respirando de maravilhoso maneira isso. mais devagar. Mas que bacana, eu acho que trabalhar essa espiritualidade é a cereja do bolo para o seu projeto de vida. E quando eu quis dizer que a ciência nem sempre, Jordão, Uhum, porque existe um lado científico muito cético, sim, é. entendeu? Muito cético, né? Tem até algumas correntes filosóficas Uhum, antigas que se davam em cima de algo que fosse provado somente cientificamente. uhum, E quando a gente parte para o cosmos, que você falou, uhum. não existe para mim nada demais, às vezes, que fique no campo do sentir do que o próprio cosmos. Uhum. Entendeu? Porque nem sempre a gente consegue chegar até lá, mas a gente sofre influência Ah, daquilo lá, uhum. né? A gente vai para o campo Entendi. místico, para o É campo mais, verdade, é. né? Eu Então não foi tinha nesse ponto que eu pensado, te eu falei que nem entendi. sempre, Nem né? sempre, é Por verdade. exemplo, há pessoas que discutem a questão dos astros. Não, mas zodíaco, astro, nada a ver. Aí eu Uhum. falo assim: você acredita que a maré sofre influência da lua? Eu conheço médicos que têm um calendário Uhum. para prever o parto em cima de um calendário lunar, Lunar. Uhum. né? É. Então, se a lua influência, se exerce influência na maré, por que não em Uhum. nós? É. E exerce, né? E esse campo, será que é para mim muito quântico? Será que ele é tão científico para provar? Nem sempre. Então, foi nesse Uhum. sentido que eu falei, Entendi. né? Uhum. Mas bacana, ô Jordão, é muita coisa boa que eu tenho para conversar com você, mas vai estender muito. É. Eu sei que você deve estar cansado também, mas eu só posso dizer para você que para tombos, né, a gente tem uma coisa em comum, que eu também vim de fora, também sou de fora, você é Uhum. de Caratinga, eu sou do Paraná, mas se tem uma coisa assim que você trouxe de presente para tombos foi essa sua participação, né, tanto tecnicamente no futebol, mas esses projetos Que bom. sociais, tá? Que Deus conserve em você essa Amém. veia generosa, porque Amém. tem muito a se fazer. Uma última pergunta: você já viu o futebol transformar a vida de alguém? Muito. Eu vejo todo dia. Todo dia. Todo dia. Através do futebol, a pessoa se transformar. Para o bem e para o mal. Não é só para o bem, não. Para o mal também. Por incrível que pareça. Alguém que faz daquele talento que recebeu, entendeu? Ele desperdiça aquilo ali e se perde completamente Caímos de novo no campo da espiritualidade. da espiritualidade. Ou seja, as É. duas coisas têm que ser desenvolvidas. Porque o talento é, como diz a parábola do talento, é você, a grande questão ali é você saber aproveitar o talento que você tem. Não é nem a quantidade que você recebe. Eu vejo na É parábola dos granjear, talentos, é granjear. entendeu? Não sei se você concorda comigo, mas é, porque a natureza permitiu que cada um ali recebesse uma quantidade de talentos. Uma porção. Nem todos receberam igual. E assim é a vida também. Nem todos vão receber um talento para jogar futebol, entendeu? Mas o importante é você aproveitar, primeiro descobrir isso, né? Essa aptidão, e aproveitar da melhor maneira possível.
As palavras são tão sábias e elas me fazem acrescentar o seguinte: a maior dificuldade da gente conseguir focar no talento que me foi dado é porque o ser humano ainda tenta querer competir com o outro e ter o talento do outro. Ao invés de, ficar olhando o talento do outro, se comparando, querer ser melhor, por que não focar no quais são os talentos que eu recebi e desenvolvê-los? É. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Gente, tá maravilhoso, né? Não é só eu que tô aqui esquecendo do relógio, adorando esse bate-papo, não. Porque aqui ele realmente faz jus à palavra professor. Porque a gente aprende o tempo inteiro. E aí vamos pegar o gancho da reflexão do início sobre uma andorinha só não faz verão. E muito sabiamente Aristóteles, né, colocou isso. E tudo que aqui foi falado, paulatinamente a gente reforça a ideia de que não somos sem o outro. Precisamos de uma tribo, precisamos de uma comunidade, precisamos pertencer para nos fazer gente, no verdadeiro sentido da palavra. Então, se você, de alguma forma, se sente perdido, só, às vezes dentro de si mesmo, eu te convido a sair um pouco da tua ilha e olhar para uma comunidade que existe bem do seu lado, do qual você possa fazer parte, porque você vai ser afetado por ela positivamente e também vai poder contribuir com os seus talentos para com essa comunidade. E é justamente essa troca que faz com que a gente, assim como as andorinhas, possamos alçar um voo lindo num bando feliz. Não é isso? É isso mesmo. Jordão, Valeu. gratidão, Muito obrigado. tá? E quero ver os projetos acontecendo, teu Tá da bom. Carlésia também, Ok, tá? tá bom. Muito obrigada. Tá jóia. Gente, até a próxima. Um beijo para vocês. Apresentação: Lesiane Mazeto Oliveira. Direção e edição: Vinícius Lima. Idealização e desenvolvimento: Lesiane Mazeto Oliveira. Produção: VD Agência. Apoie nosso programa. Entre em contato e saiba como colaborar. Quando o papo é de alma, o café é só o começo.